Em 1989, nas ruas geladas de Turing, um homem viu um cavalo ser brutalmente açoitado. De repente, ele correu, abraçou o pescoço do animal e começou a chorar. Aquele homem era Friedrich Nietzsche, o filósofo que declarou que Deus estava morto. Naquele dia, Nietzsche enlouqueceu e nunca mais voltou à sanidade. Mas por que um dos maiores pensadores da história enlouqueceria? Talvez porque, ao olhar profundamente para a existência, ele viu algo que poucos têm coragem de encarar: o nada. Agora pense. Você já se perguntou por que está aqui? Por que acorda todos os dias, faz o que faz e segue as regras que segue? E se, no fim, nada disso significar absolutamente nada? Todos nós sabemos como é. Um dia nós nascemos e um dia nós morremos. Tudo o que acontece entre esses dois pontos, morte e nascimento, nós podemos conhecer e compreender. Mas o que veio antes do nascimento e o que virá depois da morte, disso não sabemos absolutamente nada. Por isso é realmente difícil dizer qual é exatamente o sentido ou a importância de estarmos aqui. Se não conseguimos dizer como ou de onde viemos, como poderemos saber por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde vamos ou no que vamos nos tornar, como podemos afirmar que nossas ações no presente têm, de fato, algum significado real? É justamente essa incerteza sobre o nosso passado e o nosso futuro que fez com que a pergunta qual o sentido da vida assombrasse a humanidade desde que nos tornamos conscientes. Nunca fomos capazes de responder objetivamente essa pergunta como espécie. No entanto, muitos de nós encontramos algum conforto em diferentes ideologias para, ao menos, amenizar a angústia que ela provoca. Em muitas religiões, uma divindade criou o universo, nos colocou aqui e tudo o que fazemos nessa vida será usado para determinar como e onde passaremos a eternidade. Para outros, o sentido da vida está no amor que compartilhamos com amigos, família e pessoas queridas. Há quem acredite que a própria existência da vida já é razão suficiente para vivê-la. Mas para os niilistas, a vida não tem sentido. Toda ação, sofrimento, emoções, boas ou ruins, são completamente sem propósito. Isso é o niilismo, a crença no nada. Em algum momento da vida, muitos de nós já enfrentamos pensamentos niilistas. Um sentimento profundo de falta de propósito, como se a nossa vida não tivesse significado e nós não tivéssemos valor intrínseco. Isso costuma acontecer quando começamos a questionar as crenças antigas, antes mesmo que nós encontremos crenças novas em que possamos nos apoiar. É aquela fase em que você começa a se desvincular das crenças dos seus pais e aprende coisas novas, vive novas experiências e começa a formar sua própria visão de mundo. E geralmente tudo começa com uma pergunta simples: por quê? Uma pequena frase de 2 palavras e 6 letras capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo as mais sólidas convicções, se tornarem escorregadias. Como areia movediça, essa pergunta te arrasta para a angústia de perceber que talvez, só talvez, a sua vida inteira não seja o que você pensava. Pare por um momento, pense nos seus valores mais profundos e pergunte-se: por quê? Por que você acredita nisso? De onde vieram essas ideias? Quem te ensinou isso? Continue perguntando e, eventualmente, talvez você chegará num ponto em que não haverá mais resposta para essas perguntas. Você chegará ao nada. Todas as religiões do mundo, a ciência já produzida, e ainda assim a pergunta por quê continua sem resposta. E é justamente daí que o niilista chega à sua conclusão. Não existe um porquê, não há resposta, existe apenas o nada. Como Alan Watts escreveu uma vez, a vida nada mais é do que uma viagem da maternidade ao cemitério. O próprio nome já diz, niilismo, que vem do latim nihil, que significa nada, e ismo, que significa ideia ou ideologia. É literalmente a ideologia do nada. Mas isso ainda não nos ajuda a compreendê-la totalmente. Muita gente confunde o niilismo com o pessimismo, mas são ideias bem diferentes. Pessimistas acreditam no pior resultado possível. Eles têm uma visão negativa do mundo e tendem a focar nos aspectos ruins da vida, porque acreditam que, no fim das contas, o mal sempre vencerá o bem. E é aí que está a diferença. Pessimistas acreditam que o bem existe. Eles só não acreditam que os seres humanos sejam capazes de realizá-lo plenamente. Niilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Não acreditam que exista o mal no mundo, nem o bem. Para o niilista, o mundo simplesmente existe, e foram os humanos que inventaram a moralidade, criando assim o bem e o mal. Pense na metáfora do copo. O otimista diz que o copo está meio cheio. O pessimista olha e diz que o copo está meio vazio. O niilista diz: joga o copo fora. Que diferença faz se está cheio ou vazio? Cheio, vazio, bom ou ruim, tudo isso é irrelevante. No fim das contas, vamos todos morrer. O niilismo também costuma ser comparado a outras ideias como o cinismo e a apatia. Mas, novamente,
são bem diferentes, e categorizar corretamente seus pensamentos pode ser mais difícil do que parece. Cínicos acreditam que todas as pessoas agem por interesse próprio. Eles não acham que alguém possa ter motivações genuinamente boas. Para eles, somos todos egoístas, lutando apenas por nosso próprio benefício. Mas repare, para o cínico, se os humanos não são bons, então o bem existe. Esse bem apenas não está em nós. Já para o niilista, nada existe. Não existe bem, não existe mal. Essas são apenas etiquetas e rótulos que nós mesmos criamos. Pessoas apáticas não se importam. Elas até podem acreditar que a vida tem sentido, mas elas simplesmente não ligam para isso. O niilismo, por outro lado, é a ideia de que não existe nenhum propósito maior, nada em que acreditar e, portanto, nenhum significado. Isso nos leva ao paradoxo do niilismo. Se você acredita no nada, então esse nada se torna algo em que você acredita. E se você acredita em algo, bom, então você não é niilista. O niilismo, ele é diferente de outras correntes filosóficas porque surgiu primeiro na literatura antes de se consolidar na filosofia. Por isso, ele não é tão bem definido quanto outras ideias. Muitas pessoas o explicaram de formas diferentes ao longo do tempo e isso acabou gerando várias categorias de niilismo. O niilismo político, que acredita que, para a humanidade evoluir, todas as estruturas políticas, sociais e religiosas devem ser destruídas. O niilismo ético rejeita a ideia de valores morais e absolutos. O bem e o mal seriam apenas construções sociais e, portanto, não devem ser seguidos se quisermos atingir a liberdade individual plena. O niilismo existencial é a ideia de que a vida não tem valor nem significado. É o tipo mais comum e é o que nós estamos discutindo até agora. Para o niilista, instituições como o Estado, a religião e até mesmo a moral coletiva são prisões invisíveis. Se nós não podemos fazer absolutamente tudo o que queremos, então somos verdadeiramente livres? Ou será que nos acorrentamos mentalmente sem sequer saber o porquê? Uma vez, enquanto eu rolava o feed no Instagram, eu vi a pergunta: se você pudesse salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem você salvaria? A maioria esmagadora dos usuários escolheu o animal. E quando um dos usuários foi confrontado, ele simplesmente devolveu com outra pergunta: por que você acha que a vida de um ser humano vale mais do que a vida de um animal? E a grande maioria não soube responder. Claro, muita gente tentou enrolar, mas a pergunta central, o porquê, não foi respondida. E essa é a essência do niilismo. Se não conseguimos explicar por que seguimos certas regras, por que insistimos em segui-las? Talvez seja porque admitir que a vida não tem sentido cause algum tipo de terror existencial quase insuportável. Se tudo o que fazemos não tem valor, então todos os avanços científicos, as maravilhas tecnológicas, a exploração espacial, os movimentos pelos direitos humanos, tudo isso teria sido apenas uma perda de tempo? Saber que, no fim, tudo o que vivemos, os altos e baixos, não significam absolutamente nada? Nietzsche dizia que não somos obrigados a entender o caos da realidade, apenas a rir dele. Nietzsche foi um filósofo estranho, porque ao mesmo tempo defendia e criticava o niilismo. Ele dizia que não há nenhuma ordem objetiva no mundo além daquela que nós mesmos criamos. Para Nietzsche, toda crença, toda tentativa de considerar algo como verdadeiro era necessariamente falso. Isso porque simplesmente não existe um mundo verdadeiro. Nietzsche acreditava que o niilismo exporia todas as, entre aspas, verdades humanas como sintomas de uma mitologia ocidental falha. E daí a sua frase mais famosa: Deus está morto. Nietzsche não falava do Deus religioso literalmente. Ele se referia ao colapso do poder das religiões e à nova era, onde as pessoas buscariam seu próprio caminho, criando seus próprios significados. Mas, por outro lado, ele também alertava que o niilismo levaria a civilização ao colapso, uma catástrofe iminente. E se olharmos para as sociedades mais destrutivas da história, veremos como isso se confirmou. Quando tradições culturais, crenças religiosas e até sistemas financeiros são destruídos, o nada se instala. E se nada importa, e se somos apenas combinações aleatórias de átomos, como podemos dizer que a escravidão, o apartheid e a guerra nuclear são objetivamente ruins? Como podemos afirmar que o bigodinho nervoso foi um dos piores seres humanos da história, se não conseguimos explicar logicamente por que isso seria errado? A maioria de nós sente instintivamente que essas coisas são terríveis, mas não sabe explicar esse sentimento que nos impede de convencer os outros a seguirem o mesmo caminho. E era isso que Nietzsche temia. Muitos ainda culpam Nietzsche pelo bigodismo. Afinal, mesmo prevendo esses perigos, ele continuou difundindo o niilismo. Ele acreditava que, se conseguíssemos passar pelo colapso causado pelo niilismo, poderíamos construir uma nova moralidade, livre dos preconceitos do passado. Afinal, destruir sua casa antiga não deveria te deixar sem teto. Deveria te dar a oportunidade de construir uma casa nova, maior e melhor.
Olhe à sua volta. Observe o que está acontecendo, principalmente nas redes sociais. Talvez estejamos prestes a viver mais um surto de niilismo. A religião, em grande parte, já não dita mais o que é certo e o que é errado. Pessoas estão abandonando crenças antigas e criando novos caminhos para si. Falência de governos e instituições. Qualquer ideia, por mais absurda que pareça, tem um grupo de seguidores dizendo que tem direito de fazer o que quiser. E por que não? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. A humanidade vai continuar empurrando os limites até que um dia ninguém mais possa dizer que o outro está errado. Afinal, por que ele estaria errado se não existe certo ou errado? Shakespeare escreveu: a vida é apenas uma sombra ambulante. Um ator pobre que se exibe e se agita por 1 hora no palco e depois não se ouve mais. É uma história contada por um idiota cheia de som e fúria, significando nada. Se a vida realmente não tem sentido, nossa melhor resposta seria tirar o máximo de proveito dela. Para o niilismo, ao invés de ver o copo meio cheio ou meio vazio, talvez devêssemos jogá-lo fora para beber direto da torneira até estarmos satisfeitos. Porque, no fim das contas, o simples fato de estar vivo já é razão suficiente para viver. Temos apenas uma vida para fazer o que quisermos, pelo menos nessa realidade. No fim das contas, Nietzsche pode ter enlouquecido ao abraçar aquele cavalo, mas talvez ele estivesse certo em uma coisa: não precisamos de um grande porquê para viver. E se o niilismo estiver certo e a vida realmente não tem sentido, isso pode ser libertador. Sem destino traçado, sem regras cósmicas, só você decidindo o que fazer com o curto intervalo entre nascer e morrer. Como Camus escreveu, devemos imaginar Sísifo feliz. Para ele, Sísifo, condenado a empurrar uma pedra montanha acima para vê-la rolar de volta por toda a eternidade, simboliza todos nós. Mesmo sabendo que nada tem um sentido maior, ainda assim seguimos empurrando a pedra. E, de alguma forma, isso pode ser libertador. Então, para o niilismo, jogue o copo fora, ria do absurdo e viva, porque se tudo acaba no nada, você pode fazer qualquer coisa com tudo que tem agora. Mas lembre-se, tudo tem um preço.